Então, pessoal, continuar então, né, o que caiu lá o vídeo. Então, o CO2 ele pode ser então dissolvido, né, ele pode estar combinado. Eu vou fazer um resumo aqui bem rápido, tá? Combinado com a hemoglobina, ou ele pode estar em íons, íons sob forma de íons bicarbonato. Tranquilo? Bicarbonato. Tranquilo? Aí aqui agora eu vou, já que a gente deu aqueles conceitos ali agora, né? Então vou resumir aqui basicamente. Então dissolvido, a gente já falou, né? Que é mais ou menos ali de seus 5%, mas tem livros que podem falar 7%. Ah, por que 7%? Né? Ó, legal, porque o coeficiente de solubilidade ele é maior do CO2. O CO2 se dissolve mais facilmente, então por isso que ele consegue ser transportado em maiores quantidades quando comparado com o oxigênio. Que o oxigênio a gente viu lá, né? A gente viu lá que o oxigênio ele é só ele é comparando. Vamos comparar aqui, aproveitar aqui, ó, acho que isso aqui vai ficar legal para a gente. Comparando aqui com o oxigênio, né? Aqui vamos botar o oxigênio. Como é que é feito o transporte do oxigênio? Ele é feito de duas formas apenas. Disso, igualzinho lá, né? O iníciozinho é igual do CO2. Então ele é o que? Ele vai ser dissolvido no plasma, não é isso? Então aqui dissolvido no plasma e dissolvido no plasma e combinado com a hemoglobina, né? E combinado com a hemoglobina. Combinado com a hemoglobina. Combinado com a hemoglobina. Lembrando que com a hemoglobina combinado ele só vai ter, no caso do CO2, 5%, mas podendo chegar, tem livros que falam que pode chegar a 23%, tá, gente? Mas a gente vai trabalhar aqui com 5%, tá? Por quê? Porque eu quero dar uma importância aqui para o principal, tá? Que é quanto 90% do transporte, que é usina de bicarbonato, tá certo? Vai ter livro que vai falar que aqui pode ser de 70 a 90, tá certo? A 90, tá certo? Aqui. Também encontra esses valores. Enquanto o dissolvido no plasma é só 3%, no caso do oxigênio, né? E de combinado com a hemoglobina vai ser quanto? Vai ser 97%. Ou seja, né? É um valor 3% é muito pouco, né? E o valor do que é 3, aqui vai ser 9%, 97%. E aí a gente agora vai passar para o lado aqui para a gente resumir aqui. Esse dissolvido no plasma é tranquilo, né? O dissolvido no plasma ele vai representar o quê, gente? A mesma coisa. Cadê aqui a caneta? Ele vai representar o quê? Ele vai representar a TCO2, não é isso? A gente já conversou sobre isso lá no. Então é isso que vai ser só pela pressão do CO2 no sangue, PCO2. É isso? Já o dissolvido no plasma do oxigênio, lá que a gente viu, não é isso? O dissolvido no plasma, esse oxigênio vai ser, sabe por quê? Pela pressão de O2, não é isso? Pela pressão de O2, então aqui. Sim, pela pressão de O2. Não é isso? E o combinado com a hemoglobina vai ser o quê? A SAT-O2, né? A SAT-O2. SAT-O2. Tranquilo? A SAT-O2. Tá certo? E aqui, vamos continuando aqui. Então, a gente agora vai falar um pouquinho o seguinte. Aqui, no caso, vamos continuar falando. Aí, a gente agora vai desenhar esses dois aqui, tá? Só para dar um resumo de novo, tá? Desse forma de transporte combinado com a hemoglobina e os bicarbonatos. Eu vou falar aqui novamente, tá? Bem rapidinho. Então, o que foi que a gente aprendeu? Vou passar aqui um traço. Então, a gente aprendeu que eu tenho, então, aqui bem rápido, tá, gente? Alguns conceitos aqui eu vou passar, tá? Não vou ficar entrando muito, não, detalhes, não. Vou dar um resumo geral mesmo aqui agora, porque a gente precisa finalizar isso aqui. Então, eu tenho aqui a célula, né?
Então aqui eu vou ter o meu capilar, aí tem a porção arterial e eu tenho a porção venosa. Então aqui, eu vou deixar até só de uma cor de lápis, tá? Não vou ficar mudando. Então aqui, arterial, né? O capilar arterial. E aqui eu tenho o capilar venoso. Então aqui eu tenho, né, hemoglobina, meu capilar aqui. Vou fazer um pouco maior aqui, tá? Aqui eu tenho as células. E as células eu vou chegar a desenhar aqui, tá, gente? Porque só para ficar mais entendível um pouco. Aqui tem mais células, né? Aqui eu vou ter quem? Eu vou ter o meu plasma e vou ter o meu glóbulo vermelho, né? O plasma eu vou ter meus eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, isso. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos botar aqui. Então aqui eu estou deixando um pouco maior a minha. É, aqui tem que pegar no ponto certo aí. Aqui eu estou deixando um pouco maior o meu. Aqui é o capilar, né? O capilar arterial e aqui o capilar venoso. Beleza? Aqui no capilar venoso e aqui no capilar arterial. Capilar arterial. A gente já sabe que eh, o CO2, né, por gradiente de pressão, ele vai vir para cá, o CO2, né? E aí aqui, o que é que acontece? O CO2 ele vai ter dois caminhos a seguir, né? O CO2. Então, o CO2 ou, vou anotar aqui, o CO2 ou, ou, CO2, ou se combina com hemoglobina, ou com a água, tá certo? Ele tem as duas formas de acontecer. Ou ele vai se combinar com a hemoglobina, ou ele vai se formar com a água. Por isso que eu vou aproveitar aqui e vou até fazer o seguinte, eu vou dobrar isso aqui. Eu espero bastante que essa aula aqui, ou essa aqui última que eu estou dando, que seja a última mesmo, tá? Com fé em Deus vai dar certo, porque eu quero aí pra gente terminar isso aqui que precisa, né? E vamos fazer aqui, ó. Olha só. O de cima eu vou botar combinado com a hemoglobina, tá certo? E o de baixo eu vou botar combinado com a. Vou botar combinado com a água, tá? Então, então é, aqui vamos falar que vai combinar com a hemoglobina. Então, o CO2 ele vai entrar, o CO2 vai entrar, aqui, o CO2 que está lá no plasma, que estava lá no, que estava lá na célula, veio para o plasma e vai entrar aqui na célula. E aí aqui ele vai reagir com a hemoglobina. Então eu vou botar aqui HB e CO2, né? Então, é, na verdade aqui a hemoglobina está com O2, né, gente? A hemoglobina está com O2, aí quando ele chegar aqui, nesse ambiente aqui, né? Nesse ambiente aqui, o que vai acontecer, ele vai sair, né? E aí a gente vai ter então
delete. Então aí o CO2 vai entrar e aí o que acontece? O oxigênio, na verdade, o oxigênio que sai primeiro, né, gente? Então, peraí, vamos consertar isso aqui. Então, primeiro vamos voltar aqui. Tá. Aí o que vai acontecer? Vamos botar aqui. Saída do quê? Cadê? Saída do oxigênio. Por quê? Porque ele encontrou saída do. Por causa que ele encontrou, vai encontrar o quê? Um pH mais tendendo à acidez, né? Então, saída do O2 e aí com isso vai entrar, cadê aqui? Lápis, vai entrar o CO2 e o H+, tá? E aí, eles vão entrar aqui, então aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma hemoglobina, vou ter uma HB que vai estar combinada, né? Vou passar aqui o tracinho. Agora eu vou ter uma HB que vai estar combinada com o CO2 e com CO2 e que vai estar combinada com H+, tá? Aqui, combinada com H+. Então, vou botar aqui com H+. CO2 e com H+. Tranquilo? Aí vamos arrumar isso aqui rapidinho para ficar organizado aqui. Vou botar esse H+ aqui do lado e o CO2 aqui. Tranquilo? Pronto, então aqui se combinou. Isso aqui que a gente está falando é o que, gente? Aqui agora eu tenho que composto aqui. Então, enquanto aqui eu tenho... Que composto eu tenho esse aqui? Eu tenho um composto oxihemoglobina, né? Hemoglobina. Aqui eu vou ter um composto chamado carbohemoglobina. Tá? Hemoglobina. Aqui eu vou ter um composto chamado carbohemoglobina. Vou botar aqui. Composto chamado carbohemoglobina. Hemoglobina. Beleza? Beleza. Então a gente aqui já falou do primeiro tipo. Qual é esse primeiro tipo que a gente está falando? A associação da hemoglobina com o dióxido de carbono. Então a gente falou desse primeiro caso aqui, tá? E aí agora a gente vai falar do segundo transporte. Então esse aqui, eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Vou botar aqui, vou fazer um retângulo, vou passar em vermelho. Então isso aqui que a gente está falando, não, passar em vermelho, peraí. Cadê o lápis vermelho? Aqui. Esse primeiro que a gente falou, então, ó. Vamos botar aqui, sair daqui. Então esse primeiro aqui que a gente falou é... Aí eu vou botar aqui com coisa, né? Então vou botar aqui em cima, pronto. Vou botar em cor verde. Vou botar em cor verde. Então aqui é o que? É combinação da hemoglobina com CO2, tá? É o primeiro, é o segundo tipo de transporte. Então, botar segundo tipo de transporte. Isso acontece, né? Aí eu não vou entrar em detalhes que eu já entrei nos outros vídeos, tá, gente? Porque senão vai ficar muito longo. Então, esse aqui, primeiro é isso aqui. Então, esse aqui é o primeiro tipo de transporte, o segundo tipo de transporte. Eu vou apagar isso aqui que a gente já discutiu, que não precisa a gente falar aqui agora. Esse aqui é o segundo tipo de transporte. Então, aqui, segundo tipo de transporte, esse aqui, tá bom? E agora a gente vai falar, o primeiro tipo, qual é o primeiro tipo? É ele aqui, ó. É ele aqui o quê? Vou botar uma cor diferente, vou botar vermelho. É ele o que aqui? É os pontinhos, né? Deixa eu ver se tem essa possibilidade de botar pontinho.
Acho que deu, né? Tá dando. Acho que tá dando pra caneta, né? Aqui, pontinho, pronto. Aqui é o CO2 dissolvido. Esse aqui que eu estou fazendo aqui agora, esses pontinhos aqui, é o dissolvido. Beleza? E aí, esse aqui é o segundo tipo. Esse aqui é o primeiro, seria o primeiro, né? Esse dos pontinhos seria o primeiro, tá, gente? Seria o primeiro. Primeiro, esse aqui dos pontinhos, esse aqui é o segundo tipo. E o terceiro, para terminar, o CO2, quando ele se combina aqui com a água, aí a gente vai usar essa fórmula aqui. CO2 se combina com a água, ele vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico, H2CO3, que vai se dividir, que vai se, né, em íons H+, em H+, e em o H maiúsculo, né? E em íons mais íons bicarbonato. HCO3. HCO3. Dessa forma. Aqui no plasma, eu não tenho a anidrase, a enzima anidrase carbônica, né? Então, como eu não tenho, então aqui a velocidade dela acontece de forma bem lenta, né? Essa fórmula aqui eu queria ver se eu diminuía. Eu precisava diminuir essa fórmula aqui. Ficou muito grande. Beleza, então ela vai acontecer essa fórmula aqui no plasma e vai acontecer também aqui dentro do eritrócito. É isso? Do eritrócito. E... Só que dentro do eritrócito eu tenho o quê? Eu tenho anidrase carbônica. Eu tenho a anidrase carbônica, ou seja, vai acontecer uma velocidade muito mais alta, muito mais rápida, tá certo? Aqui, esse processo daqui, dessa reação, tá? Eu vou aproveitar e vou botar aqui, vou escrever aqui bem rapidinho, que agora eu vou, eu vou botar aqui no mínimo, cadê aqui? Inteiro, vou botar aqui o mínimo. Vou escrever aqui dentro, aí eu vou botar o lápis. Então aqui vai ser o quê? Vai ficar bem pequenininho, mas é a mesma forma, tá, gente? É só porque eu tô querendo deixar maior aqui, deixar aqui dentro, pra ficar arrumadinho. Então aqui, ó, H2CO3, botar, né? H maiúsculo, 2, C maiúsculo 3, vai se dissociar em H+, né? H+, H é maiúsculo, né? H+, que mais HCO3, beleza? HCO3, tranquilo? Vai acontecer aqui, só que sob influência da... E esse aqui é o principal transporte, tá? Então eu vou botar aqui, ó, isso aqui, ó, é o principal transporte, tá certo? Que aí eu vou circular aqui mais uma vez. Quadrado aqui. Então aqui eu vou botar aqui, ó. Esse aqui é o que? É o terceiro tipo de transporte. Vou botar aqui verde agora. Verde. Então esse aqui é o terceiro. Só que agora tem que aumentar a letra, né? Aqui. Aqui, botar aqui. Aqui. Terceiro tipo de transporte. Então terceiro. Só que aqui ficou muito grande. Aqui, é o terceiro tipo de transporte. Terceiro tipo de transporte. Eu vou deixar ele maior, com a letra maior, porque como ele é mais importante, né?
transporte, tá? Que é os íons de bicarbonato. Íons de bicarbonato. Bicarbonato. Tranquilo? Então, esse H+, na hora, esse H+, aqui, que é produzido aqui dentro isso acontece no plasma, como também dissolvido, né? Tanto no plasma como dentro do eritrócito. Então, aqui, ó, só para contextualizar, aproveitando, eu vou fazer um círculo aqui, ó, só para a gente ver aqui, ó. Tá vendo aqui esse HCO3 que está lá dentro do... Ele vai fazer o quê? Ele vai sair, tá? Ele sai. HCO3 sai. E aí ele faz o que? Ele controla esse pH que está querendo ficar o quê? Mais ácido. Né? Ele vai controlar. Por isso que a diferença aqui do pH é de 7,38 aqui vai para 7,36. 36, que são 0,02 pontos que caem. E esse íons H+, eles ficam o quê? Lá, preso já na hemoglobina. Não é isso? Tá certo? Que a gente viu aqui, ó. Cá. O HB aqui vai ficar aqui, ó. Vai ficar preso com a hemoglobina aqui, ó. Esse H+ que produziu, tá vendo? Esse H+ aqui que a gente viu aqui, esse H+ daqui, ele vai ficar aqui preso na hemoglobina, tá certo? E o HCO3 sai. E aí é isso. Essa é a principal forma, tá certo? Então aqui eu vou ter íons H+, que vão estar tamponados lá, né? H+ tamponados, né? E eu vou ter, no caso aqui, engraçado, com aquela hora eu consegui diminuir, agora eu não estou conseguindo diminuir. Eu mexo só. Então vou ter os H+ tamponados pela hemoglobina, né? E aqui eu vou ter o HCl3 aqui. HCl3, né? Que vai estar lá, então, a principal forma vai estar lá no plasma, tá? A maioria vai lá. Aqui eu vou ter os íons HCl3, tá certo? Lá na parte do capilar venoso vai acontecer isso. Eu vou ter esses HCl3 lá fora, os H+ aqui vão estar tamponados, né? Então o CO2 está aqui sobre essa forma, ou pode estar combinado com a hemoglobina, tá certo? Então, resumidamente é isso, pessoal. É isso que a gente tem que conversar. Lembrando que porque a saída do oxigênio é o efeito Bohr, né? Porque eu vou ter um quê? Um pH aqui, ó. Vou ter o H mais aí, né? Porque esse H+, ele, quando é que ele é produzido esse pH+? Esse H+, quando o CO2 se combina com a água aqui, ó. Tá certo, aqui, ó? CO2 com água. Então, alguns H+, olha lá, esse H+ aqui, ó. Esse H+ aqui, né? Então vai estar esse meio aqui vai estar mais ácido por conta do PCO2 mesmo também, né? Ali, o próprio CO2, o próprio gás, ele é ácido, né? Então deixa o pH menor, não é isso? E além também da dissolução que ele em íons, né? Então vai ter um pH mais ácido aqui por conta desse CO2 e também vai fazer o quê? Vai dissociar a hemoglobina do oxigênio. O oxigênio vai ser entregue para as células. Quando acontece isso, aumenta a afinidade da hemoglobina por íons de hidrogênios H+, que por sua vez favorece, então, ele vai mudar, né, como se fosse fazer uma alteração espacial, né, na geometria e aumenta a afinidade pelo CO2. Ou seja, aqui eu vou ter efeito Aldani, tá? Ou seja, ambiente em que eu tenho uma desoxohemoglobina, é o termo que é interessante, porque é como se fosse assim, é uma hemoglobina sem oxigênio, né? Chama a desoxem, eu não me assim para falar, mas é como se fosse uma desoxihemoglo,
a hemoglobina sem oxigênio, tá? Chama desoxihemoglobina, tá? Um termo é esse, desoxihemoglobina. Então, o que é desoxihemoglobina? É justamente a hemoglobina sem oxigênio, tá certo? Então, se eu tenho uma hemoglobina sem oxigênio, é o fetal-DANI, porque vai favorecer o que? A combinação aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, do CO2, combinação do CO2 com o combinação do, o que é isso? É isso aqui. Ó. Então, vai favorecer a combinação do CO2 com a hemoglobina, tá certo? Então, é um influenciando a outra. Vocês percebem isso? Olha só, é como se fosse uma cascata. Oxigênio com hemoglobina. Chega CO2 alto. CO2 alto é o que? O pH mais baixo. Dissocia a hemoglobina do oxigênio. O oxigênio entrega aos tecidos. Com isso, facilita a afinidade da hemoglobina com os íons hidrogênios. Como não tem um oxigênio aí nessa história toda, vai facilitar então a combinação também com o CO2. Então aumenta a afinidade de CO2, tá certo? E aí transporta aqui, ó, esse transporte aqui de CO2, ó, ele vai acontecer sobre a forma de carbohemoglobina, tá? A carbohemoglobina. Ou então, que é a principal forma, é essa aqui. O CO2 se mistura com a água, forma ácido carbônico. Por que se forma ácido carbônico? A formação de ácido carbônico sempre acontece, tá? Quando eu tenho, no caso aqui tá se formando, né? Em pH, aqui no caso em pH alto está se formando também. E a gente vai ver lá depois que eu tiver o pH também mais baixo, também vai se formar. Independente, né, gente? No tecido ou lá no pulmão, né? Para ter dissociação ou para ter, né, a formação de CO2 e água, que acontece lá no pulmão, vai ter que ter formação do ácido carbônico. Então, a alteração de pH favorece essa formação desse ácido carbônico que está aqui. Ó, tá? Aqui a formação do ácido carbônico. O ácido carbônico é esse aqui, né, gente? Aqui, o ácido carbônico aqui. Tranquilo? Vai formar o ácido carbônico. Então, a gente está tendo... foi um resumo que eu fiz aqui na visão tecido, né? Tecido e vaso, tá? Nas outras aulas lá a gente viu, né? A gente fez a formação alvéolo capilar, certo? Só que eu acho, talvez eu grave mais uma aula só fazendo um resumo desse aqui, desse jeito. Vamos ver, vamos começar a ver se dá? Então a gente agora vai voltar lá. Bem rapidinho. Se parar aqui, eu continuo no outro vídeo e acaba, tá, gente? É que eu sou um pouco repetitivo para a gente ir gravando, memorizando, né? Porque às vezes a repetição ela deixa a gente. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, a mesma coisa, tá, gente? Eu não vou ficar desenhando muito, não. Vou ser básico, como eu fiz aquele ali. Então vamos lá. Então aqui eu tenho. O que é isso que não quer apagar? Agora, esse aqui não quer apagar, já imaginou? Aqui. Esse aqui agora a parada aqui. Pronto. Então vamos aqui fazer. Eu acho que não vai dar tempo esse vídeo, não, tá, gente? Mas eu vou tentar. Vamos botar aqui. Então, o alvéolo. Aí aqui a gente vai aproveitar, vai botar já de novo o vaso. Aqui o alvéolo capilar. Isso aqui é a membrana, né, gente? A membrana alvéolo capilar, né? Os gases têm que passar por essas três barreiras aí, né? Pela barreira epitélio, interstício. Vai acabar, gente, essa aula. Eu continuo na outra para terminar o resumo, tá? Gente, aqui, ó, quem assistiu primeiro,